No dia 5 de fevereiro, expirou o último acordo nuclear firmado entre Estados Unidos e Rússia, os dois estados que têm mais armas nucleares no mundo. Chamado de New START, ele foi assinado em 2010 entre os presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev e entrou em vigor no ano seguinte. O acordo estabelecia limites para o arsenal nuclear dos dois países. Tanto Estados Unidos quanto Rússia podiam ter no máximo 1.550 ogivas prontas para uso e 800 meios de lançamento cada um. Em setembro do ano passado, Putin sugeriu a Trump estender o tratado por mais um ano, mas a ideia não vingou. O presidente estadunidense quer que a China seja incluída no acordo. O país asiático tem hoje cerca de 600 ogivas nucleares. Já Moscou quer como contrapartida a entrada da China, que o acordo abarque Reino Unido e França. O BDF Entrevista de hoje aborda esse impasse e suas consequências. O fim do acordo pode levar a uma nova corrida nuclear? Quais os riscos para o mundo? E por que é tão difícil chegar a um consenso nesse tema? Olá, eu sou o Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente recebe Rose Martins, analista internacional, para falar sobre esse assunto e alguns outros. Rose, muito prazer estar falando com você, um prazer estar com você aqui no BDF Entrevista. E eu já começo já emendo numa pergunta, te perguntando o quanto que a gente deve se preocupar, o quanto que é justificada essa preocupação de não estarmos cobertos nesse momento por esse tratado de não proliferação nuclear. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer o convite para estar aqui no Brasil de Fato. Para mim, um dos principais canais de comunicação do Brasil. Bom, a gente vai adicionar mais uma camada de preocupação, principalmente com as tensões internacionais tão afloradas nos últimos anos. No entanto, apesar do fim do Novo START ele ter um caráter simbólico de um arcabouço de mais de 60 anos de controle de armas nucleares, ele já não funcionava como deveria, digamos, né? Ele é um acordo mais permissivo do que o START 1 e 2, que foram acordos firmados no pós-Guerra Fria para redução efetiva de armas nucleares, aquelas quantidades imensas de armas nucleares acumuladas durante o período da Guerra Fria, tanto do lado soviético como do lado norte-americano. E o Novo START vem para substituir o START 1 e 2, que tinha esse objetivo de redução, mas na prática o que estava acontecendo, pelo menos nos últimos 10 anos, é que o Novo START estava congelando os estoques de armas nucleares, né? Ele criou um teto, um número a ser estabelecido como limite da quantidade de ogivas e de mísseis balísticos, mas ele não previa a redução, né? Não previa, digamos, a destruição, como o START 1 e 2 previu dos estoques da Guerra Fria. Então, era como se tivesse congelado o cenário já entre as duas partes desse acordo, os Estados Unidos e a Rússia, né? A Rússia foi herdeira do status jurídico internacional da União Soviética e também de seu arsenal atômico, de que esse acordo bilateral que abarca os países que têm mais ou menos 90% das armas nucleares do mundo, estivessem ali com esse limite de ogivas, com o limite de mísseis balísticos, e também uma característica fundamental do acordo, que eu acredito que seja até a mais importante, que é a transparência, o nível de transparência, já que ele previa inspeções, até mesmo inspeções in loco, nos dois países, e que podia se ter uma noção, através também dos relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, qual é a real capacidade nuclear de ambos os países. Volto a dizer, importante falar dos acordos bilaterais de Rússia e Estados Unidos, porque eles detêm, alguns analistas falam em 90%, mas acima, certamente, de 80% dos armamentos nucleares hoje no mundo. Então, o START, ele fecha o fim do START, ele tem esse simbolismo de enterrar essa estrutura de controle de armas nucleares, mas ele já não era, digamos, um mecanismo perfeito, justamente porque ele não previa a redução, a destruição, mas sim que existisse um número de limitação e que se tivesse um grau de transparência. Eu acho que o que fica mais difícil agora para o mundo é compreender exatamente como está se dando o desenvolvimento de armas nucleares
dos Estados Unidos e da Rússia principalmente, mas também dos demais países, e não foi à toa que o Donald Trump disse que gostaria que a China estivesse num novo acordo, né, na atualização desse acordo, numa próxima etapa do novo START, de que a China estivesse incluída. É exatamente sobre isso que eu queria ouvir sua opinião. Por que que você acha que os Estados Unidos estão condicionando a assinar, renovar um acordo do gênero com a inclusão da China? Já que os Estados Unidos e Rússia têm mais de 80%, pelo menos. Eu também vi essa cifra de 80%, você chegou com a possibilidade de 90%, ou seja, qualquer cenário é muita arma e muito pouca arma dos outros, né? Por que a China agora, na sua opinião? De qualquer forma, uma grande concentração, né, nas mãos dos russos e dos norte-americanos. Acho que acredito que um número, já que a gente tem acima de 70%, para dar alguma segurança já é muita coisa. Bom, o caso dos Estados Unidos, né, eu acho que tem dois aspectos, um estrutural e um mais de ordem técnica objetiva da realidade. O primeiro, de ordem estrutural, é porque o governo de Donald Trump, deixou muito claro que é preciso novas armas de todos os tipos, né? Uma nova estratégia para lidar com os chineses, com o que eles chamam de concorrência desleal chinesa. No ano passado, Donald Trump chegou a dizer que a China estava realizando testes nucleares e que os Estados Unidos deveriam fazer o mesmo, inclusive que a China estava fazendo isso com a ajuda da Rússia. Os chineses e Moscou, obviamente, eles negam isso, mas o Donald Trump já tinha mostrado ali grande desconfiança com as capacidades chinesas. E porque elegeu a China, naturalmente, né? Bom, existe aí pelo menos uma racionalidade nas ações do Trump, a China como adversário principal dos Estados Unidos em todas as esferas, econômica, de avanço tecnológico, de projeção de poder mundial, né? Bom, com o papel que a China vem desempenhando já há algum tempo, pelo menos desde a chegada do Xi ao poder. Bom, e aí, quando elegeram os Estados Unidos como um alvo prioritário, até existe uma discussão sobre o papel da Rússia nesse sentido, mas a China é agora o alvo dos Estados Unidos aberto, para que os Estados Unidos consiga retomar sua hegemonia de forma plena e passar por essa crise de liderança, né, por esse declínio relativo que estamos assistindo nos últimos anos. Outro fator objetivo da realidade é que, efetivamente, os chineses estão desenvolvendo seu programa nuclear de forma muito acelerada. Os analistas falam também que os chineses, nos últimos 5 anos, dobraram o seu número de ogivas. E isso gera uma preocupação para os Estados Unidos e que os chineses têm a capacidade, até o ano de 2030, de chegar muito perto do que tem hoje a Rússia e os Estados Unidos. Então, a China, realmente, ela tem um programa nuclear em desenvolvimento, né, tem aumentado o seu número de ogivas, e isso, uma vez que é a adversária principal dos Estados Unidos no sistema internacional, preocupa os Estados Unidos e eles querem enquadrar os chineses num acordo. A China, por sua vez, não está interessada neste momento em participar de nenhum acordo bilateral, trilateral sobre armas nucleares. E é curioso, né, Rose? Na TV americana é comum você ver as pessoas falando abertamente sobre uma guerra nuclear entre Estados Unidos e China. Eu já vi analistas generais do Pentágono dizendo que os Estados Unidos sairiam vitoriosos numa guerra nuclear contra a China e deram até data. Eu já vi até general dando data, dizendo que a janela de oportunidade dos Estados Unidos para vencer, sem sombra de dúvida, uma guerra nuclear contra a China fecha em 2027. Você falou que 2030 a perspectiva é que se equipare, mas para vencer, esses generais têm esse número mágico de 2027. A gente viu recentemente também altos funcionários do governo chinês dizendo que a China não vai dar o primeiro tiro, mas também não vai deixar ninguém dar o segundo. E que tem armas capazes de alcançar qualquer alvo em qualquer parte do mundo sem ser detectados em 20 minutos. Ou seja, uma capacidade de contenção, né? de dar uma resposta rápida. O que você acredita? Você acha quem está certo nessa queda de braço? É o americano, é o chinês, os dois, nenhum? O que você acha? Olha, Rodrigo, tem um adicional, até fazendo uma crítica ao novo START, qual era a sua capacidade de regulação mesmo, né, das capacidades nucleares. Tem um novo adicional que são o advento das novas tecnologias, né, inclusive da inteligência artificial. A China despontou nos últimos anos como uma potência tecnológica, né, impressionante,
inclusive, desde aspectos básicos da nossa vida, produção de carros, de telefones, de meios de pagamento que são ultra rápidos, né, da modernização veloz de cidades inteiras, colocando uma sociedade conectada, hiperconectada, tecnológica, e isso resvala, obviamente, no setor militar. Então, eu não tenho dúvidas de que a China tenha grande nesse processo até de modernização das suas forças militares, que é um processo que inicia lá ainda no final dos anos 70, né, e está em vigor até hoje, ganha grande fôlego com Xi Jinping. Eu não tenho dúvidas que a China tenha, que o progresso militar chinês, progresso tecnológico chinês, ele tenha ficado limitado ao uso civil. Aliás, não há registros históricos de que isso aconteça. No caso da União Soviética, a crítica era o inverso, né? A União Soviética não conseguiu que a tecnologia militar servisse para o uso civil, efetivamente, né? Fossem tecnologias de uso dual. Isso sobrecarregou demais o orçamento da União Soviética. E alguns analistas falam também que, nesse sentido, que essa teria sido a lição que os chineses aprenderam, né, de que era preciso a tecnologia militar e a tecnologia civil, assim como no complexo industrial norte-americano, deveriam caminhar conjuntamente. Então, eu acho que nessa quadra histórica, pulando agora para 2026, eu não tenho dúvidas que os chineses usaram esse salto tecnológico também como uma forma de modernização das suas capacidades militares, seja do seu exército, da sua marinha, da sua força aérea. Então, os chineses, com certeza, uma vez que eles despontaram como uma grande potência tecnológica, estão hoje em capacidade de dar uma resposta a esse nível para os Estados Unidos. Agora, efetivamente, os Estados Unidos têm mais capacidades nucleares com a China. Por isso essa pressa, talvez por isso esse analista tenha dito, é preciso atacar antes, porque vamos combinar que 2030 está, né, logo ali. Então, eu acho que existe um temor em relação ao que se sabe, inclusive, sobre a capacidade militar chinesa, né, no sentido de qual o tipo de informação que os Estados Unidos têm. Eu não saberia te responder objetivamente quem ganharia essa queda de braço. O que eu posso dizer é que os Estados Unidos, com certeza, assim como ficaram muito preocupados com o tipo de projeção comercial da China, como a China conseguiu chegar em todas as partes do globo, com relações de cooperação e com relações comerciais com todo o mundo, de que eles tenham tido também, que essa ponta chinesa tenha resvalado também no setor militar. Então, o fato que nós temos objetivo é: os Estados Unidos têm mais capacidades militares, têm mais ogivas do que os chineses, mas a China está nessa corrida. O que eu acho que o recado que o Donald Trump quis dar, ao dizer que a China tem que participar, é: precisamos parar a China nessa corrida. É preciso limitar, é preciso não somente militar, o papel o papel do programa nuclear chinês, a capacidade de desenvolvimento de armas nucleares da China, mas é preciso ter acesso às informações do que efetivamente os chineses estão desenvolvendo. Essa era uma questão do novo START que eu coloquei como uma das principais, que era realmente algum nível de transparência e algum nível de informação. Vai ficar, com o fim do novo START, vai ficar ainda mais obscuro, porque a gente vai, as inspeções que já tinham praticamente sido paralisadas na época da Covid, da pandemia, elas não vão existir nem enquanto regra. Vamos lembrar também que a Rússia já tinha suspendido o novo START em fevereiro de 2023 por conta da guerra da Ucrânia. Então, apesar do novo START ele não marcar, assim, não dizer que nós estamos à beira do abismo, porque já estávamos antes, né? Ele significa o fim de uma era, mas eu acho que essa questão da transparência, ela deixa o cenário ainda mais perigoso, até porque induz a uma corrida por parte dos outros países, né? Inclusive dos países que são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear, porque aquele tratado de 1998, o que ele se colocava, né? Que os países não nuclearizados, as potências não nucleares, elas se comprometiam a não desenvolverem armas nucleares desde que os países nucleares entrassem num processo de desarmamento. E não é isso que nós estamos assistindo. Então, a partir do momento que nós não temos nenhum acordo de que o desenvolvimento de armas nucleares não está sob nenhum guarda-chuva de regulamentação, os outros países vão se perguntar também, porque eu também não vou desenvolver armas nucleares, afinal de contas, nós vamos deixar aí os novos países nucleares terem esse tipo de armamento e nós vamos ficar esperando o pior acontecer.
Pois é, desde 98, dois países, o Paquistão e a Coreia do Norte, adquiriram armas nucleares e é inegável que se tornaram mais seguros, pelo menos em termos de receber ameaças externas, né? Claro. Ainda sobre China, pois eu queria te perguntar, qual o seu feeling, qual a sua sensação? Porque a gente vê sinais contraditórios vindos da Casa Branca. Uma hora é uma postura muito hostil, muito bélica com Pequim, noutra hora é ressaltar a doutrina Monroe, que a zona de influência dos Estados Unidos é o hemisfério ocidental, são as Américas. Muitos analistas acreditam que é inevitável que essa disputa com a China seja definida militarmente. Vai ter uma guerra em algum momento para definir isso daí. Queria saber a tua opinião. Você concorda com isso? Que deve ter guerra, caminha para isso ou não? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque na história nós não temos uma transição hegemônica, troca de hegemonias no sistema internacional sem uma grande explosão de violência, né? Alguns analistas chegaram mesmo a escrever que a ascensão chinesa será uma ascensão pacífica, a ver se nós vamos ter essa exceção histórica. Mas eu não acredito que os Estados Unidos vão deixar de boa vontade ceder o seu lugar enquanto hegemonia no sistema internacional para os chineses, sem, para usar uma expressão simples aqui, sem cair atirando. E mesmo no caso desse reavivamento da doutrina Monroe, né, para a nossa região, ela visa também conter a expansão chinesa, né, já que a China se tornou o parceiro prioritário comercial da maioria dos países da região, né, principalmente da América do Sul. E tem acordos de cooperação com a CELAC, enfim, e tem, por exemplo, inaugurou o Porto de Xangai, no Peru, tem ambições com a nova Rota da Seda na região. Então, essa doutrina, apesar de olhar para a nossa região e definir ela como um território a ser dominado pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos exerçam influência de forma unilateral, ele diz também nesse próprio documento, no documento de segurança de estratégia nacional dos Estados Unidos, lançado no finalzinho do ano passado, de que é preciso barrar a ascensão de potências não hemisféricas na região. E eles estão falando efetivamente da China e da Rússia. Para dar um exemplo mais prático, no caso da Venezuela, a Venezuela tem relações altamente estratégicas com a Rússia, inclusive a nível de cooperação militar com os russos, isso desde o período Hugo Chávez, desde quando a Venezuela, em 2006, passou a ser sancionada a compra de armamentos pelos Estados Unidos, e também relações estratégicas com a China, contratos para venda de petróleo futuro. Há muitos investimentos chineses, né, na Venezuela, no setor de telecomunicações, mesmo no setor de exploração de petróleo. Uma das estratégias de longo prazo dos Estados Unidos que tem perpassado os governos democratas e dos republicanos, que é uma estratégia mais, digamos, sofisticada de interesse nacional dos Estados Unidos, não é somente assegurar o abastecimento energético dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos tenham acesso para o seu abastecimento próprio de petróleo e gás no mundo inteiro, de fontes de energia no geral, mas também criar uma rede de controle das rotas de energia, para dizer quem vai poder acessar ou não essas rotas. E vamos lembrar que a Venezuela ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Tem algumas dificuldades ali no tipo de petróleo, da forma de exploração, mas a China tem interesse, tinha também interesse nesse petróleo. Claro que não é fazendo igual agora os Estados Unidos estão fazendo, que é praticamente roubar um recurso energético estratégico do país, né? Mas a China tinha contratos de longo prazo, inclusive vários empréstimos que a China fez para a Venezuela era prevendo a compra de petróleo, e os Estados Unidos, dessa maneira, além de estabelecer uma região como área de seu domínio, também quer expulsar o que eles falam exatamente em potências invasoras, que seriam a China. Então, é tirar a China ali do comércio com a Venezuela, da Venezuela se colocar como um importante fornecedor de petróleo para a China, já que a China se converteu no maior importador de energia do mundo, de petróleo do mundo. No caso da Venezuela, o comércio com a China de petróleo era muito mais importante para os venezuelanos do que para os chineses. Né? A Venezuela vendia muito do seu petróleo para a China, mas para a China não significava nem 5% do seu abastecimento total. Talvez aí a gente até explique de alguma forma a inação da China em relação
a Venezuela, né? Não é um tabuleiro geopolítico tão quente como, por exemplo, o Oriente Médio. Mas essa estratégia, para voltar um pouquinho na sua pergunta, eu peço desculpas que eu saí um pouquinho do assunto, mas essa estratégia dos Estados Unidos, que olha para a China como o seu adversário principal a ser combatido em todos os campos, incluindo agora no campo nuclear, uma vez que quer enquadrar a China num acordo de limitação de forças nucleares e não permitir que a China alcance o patamar dos Estados Unidos, na nossa região, quando ele olha para a nossa região, tem a ver também com a China, porque quer tirar a China desse espaço, uma vez que nos últimos anos, além dessa questão comercial, né, da China se tornar o principal parceiro comercial, a China tem projetos de infraestrutura, tanto com a CELAC, tem o Porto de Xangai, que é uma obra magnífica dos chineses. Uma das primeiras pressões que o Donald Trump fez foi em relação à presença chinesa no Canal do Panamá, né? Então, ele quer afastar a China, e porque a China tem formas de cooperação muito melhores que as dos Estados Unidos e é muito mais atraente para os outros países. Então, ao invés de, já que os Estados Unidos não têm tanto a oferecer, ao invés de oferecer condições melhores que a dos chineses, eles oferecem o uso da violência. Então, a ação deles aqui, e essa doutrina que coloca a América Latina como quintal dos Estados Unidos, tem a ver também com, digamos, com a expulsão dos chineses do campo da infraestrutura, do comércio e de qualquer tipo de relação estratégica. Agora, voltando para o Oriente Médio, como é que você está? Você está acompanhando a negociação que o Irã está tentando iniciar com a Agência Internacional de Energia Atômica por pressão dos Estados Unidos? Eu queria que você ajudasse a explicar para quem é um pouco mais leigo o que significa isso, já que o Irã disse que topava diluir o urânio que possui, que é 60% enriquecido, desenriquecer, diluir esse urânio. Queria que você explicasse um pouquinho o que significa isso e se é eficaz, né? Porque para você fazer uma bomba nuclear, você tem que ter urânio enriquecido a mais de 90 e tantos por cento, né? Exatamente. E para fazer uma usina de calor, uma usina elétrica usando energia nuclear, é bem pouco, né? É bem menos enriquecido. O que esse 60% significa? Olha, Rodrigo, o caso do Irã, ele é muito curioso, né? Eu acho que ele tem, inclusive, duas camadas aí. Primeiro é o direito do Irã ter um programa nuclear autônomo, e a segunda é o que realmente é verdade, quais são as concessões que o Irã está e esteve disposto a fazer. O Irã fechou um acordo com os Estados Unidos em 2015, através de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e retrocedeu muito no seu programa nuclear, fez enormes concessões, mesmo relacionadas ao enriquecimento de urânio, né, como você mesmo disse, o que pode ficar próximo da construção de uma bomba nuclear, e, portanto, fez concessões para que sua economia não fosse sancionada. Isso em 2015, né, um acordo ali feito sob o guarda-chuva do Conselho de Segurança, mais a participação da Alemanha. Né? O Conselho de Segurança são 5 mais a Alemanha. O Donald Trump chega ao governo dos Estados Unidos e ele se retira desse acordo. Naquele momento em que esse acordo funcionou, né, estava em operação, pelo menos entre 2015 e 2018, a Agência Internacional de Energia Atômica, que inspeciona o programa iraniano, atestou que o Irã estava cumprindo com as cláusulas do acordo. Então, o Irã, para início de conversa, é importante a gente deixar isso claro. O Irã, ele fez um acordo com os Estados Unidos, aceitando fazer concessões em relação ao seu programa nuclear e não desenvolver armas nucleares, e ter um programa nuclear voltado para fins pacíficos. Mesmo assim, cumprindo esse acordo, os Estados Unidos, sob o primeiro governo de Donald Trump, se retiram, e depois que os Estados Unidos se retiraram, me parece que começa uma mudança no Irã em relação principalmente a um programa de mísseis, né, produção de mísseis, que tem a ver também com armas nucleares de curto e médio alcance. E essa virou também uma grande preocupação para os Estados Unidos, especialmente também para o Estado de Israel, que é próximo ao território do Irã. Enfim, o Irã ele não mostrou grandes pretensões, e agora pretende também, tem indicado que pretende fazer algumas concessões para fechar um acordo
com os Estados Unidos e, como você disse, praticamente diluir o urânio e não estar próximo de ter uma bomba atômica, não ter um programa de mísseis, portanto, de armas nucleares táticas, para que a sua economia não seja sancionada. Então, a discussão, a primeira camada que eu adiciono a essa discussão é a real capacidade do Irã. A Tulsi Gabbard, que é diretora nacional de inteligência do Donald Trump, numa audiência em março do ano passado no Senado dos Estados Unidos, ela disse que o Irã não estava próximo da construção de uma bomba atômica. Nem mesmo a Agência Internacional de Energia Atômica, nos últimos tempos, disse que o Irã estava próximo. O que a gente sabe que o Irã tem é realmente um programa da fabricação para desenvolver mísseis. Isso é o que nós sabemos. E agora, mesmo assim, eles estão dispostos a fazer concessões, porque a economia iraniana está sofrendo muito, sofreu muito em 2019, quando os Estados Unidos se retiraram desse acordo e impuseram uma série de sanções financeiras, tentaram bloquear a economia iraniana. A partir do ano passado também, quando os países europeus, né, do Conselho de Segurança, a França, o Reino Unido mais a Alemanha, acionaram o mecanismo de snapback daquele acordo de 2015, que seria a volta das sanções pelos europeus ao Irã, adicionou mais uma camada também de pressão à economia iraniana, mais aquelas que o Donald Trump tinha imposto, e por isso esse foi um dos grandes motivos também dos protestos de dezembro do ano passado, que havia pela população do Irã uma grande satisfação com a economia, porque o Irã realmente estava sofrendo com todas essas medidas, desde dessa novas sanções dos europeus e até mesmo das ordens executivas do Donald Trump. Então, os iranianos, nesse momento, me parecem que, apesar de uma retórica talvez um pouco contraditória, que eles estão em posição, dispostos a negociarem mais uma vez concessões e realmente voltarem a permitir as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica e controlar o enriquecimento de urânio. Né? Mas volto a dizer que nem mesmo a diretora de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que o Irã estava próximo de construir uma bomba. Agora, o outro aspecto dessa discussão diz respeito até mesmo a uma outra potência nuclear, né? Um Estado que também tem armas nucleares, mas que não diz que tem, que é o Estado de Israel, né? Que está muito próximo do território iraniano e pode usar ali armas nucleares táticas de médio e curto alcance, né? Então, é preocupante para o Irã também nesse sentido. O Estado de Israel, é importante a gente lembrar, ele desenvolveu seu programa nuclear de forma clandestina, com a ajuda de cooperação científica francesa, com urânio contrabandeado da África do Sul, não permite as inspeções e as visitas da Agência Internacional de Energia Atômica e não é sancionado por nenhum país europeu. Né? Então, eu digo que a situação do Irã é muito curiosa nesse sentido. Primeiro, porque ele não é preciso discutir as suas questões de segurança dele ter um programa nuclear próprio, e também porque há muita desinformação, muita mentira quando se diz que o Irã está a qualquer momento próximo de construir uma bomba atômica, e isso pode gerar problemas para o mundo inteiro. Essa narrativa por parte dos Estados Unidos ela não é nem nova. Né? A partir de 2002, os Estados Unidos se retiraram de um grande acordo de controle de armas nucleares, o acordo ABM, em 2022, no governo Bush, e logo depois eles anunciaram que iriam construir um escudo antimísseis balísticos na Europa Central, mais especificamente no território da República Tcheca e da Polônia. Naquele momento, os Estados Unidos disseram que aquele escudo antimísseis, que o Tratado ABM, que eles tinham acabado de se retirar, previa que não poderia ser construído, era proibida a construção, eles diziam que estavam tentando defender o território da Europa do Irã. Claro que a Rússia entendeu isso como um recado para a própria Rússia, né? Mas ali no início dos anos 2000 já tinha essa narrativa de que o Irã, como os Estados Unidos fazem com a maioria dos países, que o Irã era ele tinha a capacidade, né, de lançar armas nucleares de táticas contra o território da Europa. O mesmo armas de longo alcance, né, propriamente, armas nucleares de longo, médio, curto alcance, e que era preciso construir esse escudo. Então, o Irã é vítima desse tipo de desinformação, e acho que com a guerra dos 12 dias do ano passado, uma coisa que passou a ser considerada e entra na retórica iraniana é realmente a necessidade de ter armas nucleares. Né? Isso eu acho que ficou ainda mais claro, porque foi atacado pelo Estado de Israel,
foi atacado pelos Estados Unidos, conseguiu dar uma resposta muito calibrada, pontual, mas mostrando que tinha força para dar algum tipo de resposta, mesmo que não seja na mesma proporção. Mas eu acho que eles passaram a conceber que há uma necessidade de defesa, para além de outras necessidades ligadas à defesa aérea, enfim, à inteligência também. Mas o que é curioso é que mesmo com o que eu vejo é que mesmo com essa mudança retórica, o Irã, eu acho que nesse momento está disposto a fazer ainda mais concessões em relação ao seu programa nuclear, e realmente ser um programa nuclear inspecionado, voltado para fins pacíficos, porque a pressão econômica, financeira é muito grande sobre a economia iraniana. Mas, Rose, você falou de Israel, que não é um país monitorado, que ninguém sabe muito bem o quanto tem de arma nuclear. Você acredita que tem, mas não sabe quanto, nem como, enfim, muito obscuro. E você teve o Putin há pouco tempo falando, como você mesmo disse, que queria incluir França e Reino Unido nesse acordo. Por que ninguém se manifesta para colocar Israel também debaixo das regras internacionais que controlam esse tema? Tendo em vista, inclusive, que Israel é, é uma fonte pode ser uma fonte de instabilidade na região. Muitos países que se opuseram a Israel nas últimas décadas acabaram, de uma maneira ou outra, se tornando estados párias após conflitos, revoluções internas, enfim, Líbia, Síria, Iraque, o próprio Líbano. Possivelmente o Irã vai passar por algo parecido, pelo menos muita gente vê dessa forma. Por que ninguém enquadra Israel? Eu acho que tem dois aspectos, Rodrigo. O primeiro deles é que, por exemplo, ao contrário da França e do Reino Unido, Israel não admite que tem armas nucleares, não fala isso abertamente. Né? No caso da França e do Reino Unido, nós sabemos, são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e eles têm clareza sobre isso. Né? Inclusive, eles fazem parte do acordo de não proliferação nuclear. Não é o caso do Estado de Israel. Então, é realmente obscuro, de fato um programa nuclear desenvolvido de forma clandestina, né? E não há uma cobrança clara, eu acho que um pouco nesse sentido, né? De colocar Israel também nesse controle de armas. Mas vejo também que que a Rússia, ela também não fala de outros países que deveriam estar nesse tipo de acordo, que seria a Paquistão e a Índia, por exemplo, né? Tivemos um conflito recente, relativamente recente, na fronteira dos dois países, que poderia também ter causado prejuízos a nível regional se tivesse descambado por um conflito nuclear, com o uso de armas nucleares. Agora, outra camada que eu adiciono ao Estado de Israel é o impressionante lobby sionista, né, nas sociedades quase que do mundo inteiro. É impressionante a penetração que eles têm de pressão quando a gente está falando dos países europeus, dos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil. Né, pressão econômica, política e midiática. Então, por um lado, eles não dizem claramente que eles têm um programa nuclear, eles não admitem que tem armas nucleares, né, que tem armas nucleares sendo desenvolvidas há décadas, e conseguem, através desse lobby, dessa pressão política, fazer com que muitos governos estejam alinhados à sua estratégia eu não diria nenhuma estratégia de defesa, de segurança, como a gente costuma dizer da maioria dos países, mas a sua estratégia de expansão, né, já que o Estado de Israel é um Estado colonial em pleno século XXI, contrariando mesmo os princípios da Carta das Nações Unidas. Então, eu acho que tem esses dois aspectos. Primeiro, eles não admitem, e isso talvez crie alguns embaraços mesmo que diplomáticos, e outra é a pressão do lobby sionista que penetra em quase toda a totalidade dos países do mundo, inclusive nos países mais poderosos. Veja o caso dos Estados Unidos, é impressionante o que o Estado de Israel, o poder que eles têm. É claro que desde que a gente vê essa nova fase de ofensiva contra o povo palestino, em outubro de 2023, a gente tem visto a opinião pública mudar, ser alterada mais ou menos, né, para mais ou para menos em alguns países, mas o Estado de Israel é mal visto pela sociedade civil, mas ainda nos círculos políticos, no caso dos Estados Unidos, abaixou, né, o índice de aprovação ao Estado, como as pessoas veem o Estado de Israel de forma positiva, mas eles ainda continuam exercendo muita pressão política e midiática. Tem um escritor norte-americano que ele diz que uma das bolhas da sociedade
norte-americana, que pode ser sentidas como uma das bolhas, é o lobby sionista, né, que ele tem um papel muito importante nos Estados Unidos. Então, eu acho que seriam esses dois aspectos, né? Eles não admitem ter um programa e eles conseguem, junto a esses países mais poderosos, ter uma pressão política e mediática muito forte que acaba blindando o Estado de Israel de ter, digamos, deveres básicos no sistema internacional, né? Por exemplo, de seguir a questão mais pura da Carta das Nações Unidas, que é a descolonização dos povos do mundo inteiro, de se recusar a seguir essa orientação mais básica, e o que eles fazem repetidamente, que é não cumprir nenhuma resolução das Nações Unidas, seja da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança. É curioso, né, Rose, que há alguns anos, algumas décadas, na verdade, a ideia da não proliferação nuclear era uma unanimidade quase, no sentido de que os países acreditavam. O próprio Brasil voluntariamente renunciou à possibilidade de ter um sistema, um projeto, um programa nuclear bélico, militar. A Argentina também. Mas agora a gente vê, como eu falei, desde que a Coreia do Norte adquiriu as suas armas nucleares, ninguém mais mexe com a Coreia do Norte. O próprio Paquistão, que vivia essa tensão constante com a Índia, desde que se comprovou que tinha arma nuclear, fez os seus primeiros testes, as tensões na Caxemira, ali na fronteira entre os dois países, têm sido de menor intensidade. Existe uma preocupação em quem detém os botões nucleares e não apertar, né? Não causar um fim de mundo. Mas eu te pergunto, com essa conjuntura atual que a gente está vivendo, em que o país militarmente mais forte do mundo muda o nome do seu departamento de defesa para departamento de guerra, ou seja, mostra uma predisposição a iniciar conflitos, vale a pena investir num programa nuclear bélico, militar, como forma de evitar conflitos? Queria a sua opinião sobre isso. A minha opinião, clara sobre isso é que a realidade é muito bruta e que o que tem se mostrado capaz de impor alguns respeitos aos países é realmente a capacidade de dissuasão nuclear. O caso da Coreia do Norte, eu acho que ele fica o mais evidente, né? É um país, de certa forma, isolado economicamente, financeiramente, pelos Estados Unidos, com todo esse regime de sanções, o que esse regime de sanções faz com diferentes países, o Irã, a Coreia do Norte, a Rússia, Cuba, a gente está assistindo agora, né, um problema gravíssimo, a crise cubana se agravando por conta das ações do Donald Trump, e a Coreia do Norte está lá. Inclusive, há vários brasileiros que têm ido para a Coreia do Norte, feito um trabalho bastante interessante, mostrando como eles estão conseguindo passar para a etapa seguinte de desenvolvimento econômico, mostrando as grandes construções, o avanço tecnológico na Coreia do Norte, e que a Coreia do Norte, efetivamente, ninguém mexe, porque eles têm um programa nuclear e fizeram questão de dizer isso, que tem um programa nuclear e, portanto, não mexam comigo, porque aqui terá resposta. No nosso caso, né, se eu acredito que seja necessário pensar, apesar do Brasil ter, como você mesmo disse, no final dos anos 90, aderido voluntariamente ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, eu acho que o Brasil deveria mudar a rota. O professor Paulo Nogueira Batista Júnior e o ex-embaixador Maurício Bussani escreveram um artigo sobre isso recentemente para a Carta Capital, e eu concordo e vou bem naquela linha. As coisas ficaram muito perigosas no sistema internacional. Elas já estavam perigosas há algum tempo, mas quando a gente tem a chegada de um neofascista como Donald Trump no poder, do Estado hegemônico, né, da maior potência mundial, as coisas ficam ainda mais complexas, e o Brasil precisa pensar tanto a nível de ter um programa nuclear para além dos fins pacíficos, como a própria modernização das suas forças armadas, a mudança de doutrina das nossas forças armadas, também precisa ser pensada, né? Aquela doutrina do inimigo interno, né, e de qual esfera de influência o Brasil deve fazer parte, esses contratos de compartilhamento de inteligência que o Brasil tem com os Estados Unidos, com as Forças Armadas dos Estados Unidos, do Pentágono, mesmo a presença das Big Techs e o que significa essa hipervigilância dos brasileiros, os dados sensíveis, onde estão armazenados em nuvem os nossos dados sensíveis, os dados de pesquisa das nossas universidades, tudo isso é relativo à nossa defesa, à nossa soberania. Então, eu acho que tem que ser pensado de forma conjunta e mudar a rota.
É claro que esse é um trabalho junto à sociedade brasileira, não é um trabalho fácil, né, de você Não sair mesmo. de um país que defendia a não proliferação para dizer que o Brasil precisa de um programa nuclear para além dos fins pacíficos, precisa pensar de forma defensiva e ter um poder de dissuasão. Mas eu acredito que é um caminho que deva ser feito, mesmo com toda a complexidade política e social que isso envolve. Eu acho que deve partir do nosso governo nesse momento uma discussão muito séria sobre soberania, né? Sobre soberania para além, eu brinquei outro dia, para além do boné, né? Uma soberania que vai para além das palavras e que e que tem interrelacionado todos esses temas, né? Um programa nuclear, mas também a real capacidade das nossas forças armadas e o que as nossas forças armadas têm de leitura do sistema internacional. A questão tecnológica é prioritária e mesmo de quem vai estar com as mãos nos nossos recursos estratégicos energéticos. Tem uma discussão sobre as terras raras em andamento, que ela é muito importante, é uma discussão que acabou atingindo níveis globais por conta da preponderância chinesa, de como se revelou nesse governo de Donald Trump a dependência dos Estados Unidos, da China, quando é esse assunto. E as terras raras, elas estão conectadas com a indústria de defesa também, né? Os Estados Unidos estão preocupados com a dependência chinesa, porque o que eles compram de terras raras da China, em grande parte, vai não é somente para os painéis solares, para os carros elétricos, mas também para o complexo industrial militar dos Estados Unidos, para os jatos de combate dos Estados Unidos, e são recursos utilizados na indústria de defesa, e que aí o Brasil precisa pensar também, né, se esses recursos vão sair daqui de sua forma bruta, sem valor agregado, ou se o Brasil não vai ter uma capacidade soberana de desenvolver internamente, criar centros de pesquisa, uma empresa pública, também para que esses recursos sirvam à nossa defesa diante desse mundo, diante desses enormes desafios que nós estamos assistindo. Os Estados Unidos, eu não acredito que eles vão deixar de ser a potência hegemônica, o império estadunidense, daqui 2 ou 3 anos. Eles estão num processo de declínio relativo, né? Passando por uma crise de liderança, eles não conseguem convencer o resto do mundo de que eles podem prover os bens públicos para o sistema internacional, que a sua moeda é segura, que os Estados Unidos podem ser a polícia do mundo. Eles perderam esse poder de convencimento. Acredito que, pelo menos a partir de 2008, tem também um adicional ali, acredito que começa com as intervenções muito mal sucedidas no Oriente Médio, mas a crise financeira de 2008, e nesse processo de crise de liderança, de declínio relativo, a forma como eles enxergaram, principalmente esse governo Donald Trump, de retomar essa hegemonia plena é sendo agressivos. No caso da doutrina para a nossa região, eles não falam em cooperação. A cooperação pode ser um resultado, mas eles falam em domínio, em exercer influência sobre os aspectos da soberania dos países da nossa região. Então, essa é a realidade que nós temos. Nós temos um império em declínio violento, agressivo, e o Brasil não pode assistir isso imaginando que somente a diplomacia vai resolver esses problemas. Tempos brutos, né, Rose? Tempos muito brutos. Rose, obrigado. Lamentavelmente, sim. Agradeço muito a tua participação aqui, seus esclarecimentos, sua análise assim nesses tempos agudos que a gente está vivendo. Muito obrigado pela participação. Rodrigo, eu que agradeço o convite. Como eu disse lá no início, para mim é uma honra estar aqui no Brasil de Fato. Volto a dizer, é para mim uma das mídias mais importantes do Brasil, todo apoio ao Brasil de Fato. E estou à disposição para a gente conversar em outro momento. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Aqui, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.